Ao Senhor. Hoje, mais uma vez aqui, gostaria de agradecer por essa oportunidade. Sempre é uma honra, uma alegria, né? A gente estar aqui. O nervosismo não passa, mas a gente sempre está aqui fazendo o nosso melhor. E hoje a gente vai falar sobre um caráter firmado em Deus. Eu pude observar em algumas situações durante essa semana, algumas coisas que eu pude observar, de situações de pessoas que, como eu não vou falar o nome, eu posso falar, né? Mas pessoas que elas se dizem cristãos, mas ali na hora de ela ter uma atitude, de ela ter uma palavra, ela não tem essa atitude de cristão. As palavras dela não são palavras de pessoas que são cristãs, que servem a Deus. Então, a gente vive numa sociedade, a gente vive numa geração, a gente convive com pessoas que infelizmente elas são assim, muitos falam que são cristãos, mas nem todos colocam em prática, que são mesmo. E aí essa mensagem é para que a gente possa cada vez mais ter um caráter firmado em Deus e que a gente possa ajudar as pessoas a terem esse caráter firmado em Deus. Que essas pessoas possam ter essa transformação, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui. Então a primeira coisa para a gente dar início à palavra é entender o que é um caráter. Tá? Então eu pesquisei ali, caráter são um conjunto de características que estão voltadas às formas das pessoas agirem ou reagirem. Isso seja individualmente, então a forma que eu tenho uma atitude ou que eu reajo, ou seja em grupo, que no caso somos nós cristãos, como nós agimos ou como nós reagimos a algumas situações. Tá? Então o caráter de um cristão ele só pode ser desenvolvido, só pode ser transformado através do Espírito Santo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é eu que vou chegar na pessoa e vou falar assim, vou te ensinar a ter um caráter de cristão. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter caráter de cristão. Não adianta eu fazer isso. Quem traz essa transformação, entendimento para essa pessoa é o Espírito Santo. O que nós devemos fazer é dar um direcionamento para essas pessoas, para elas entenderem o que elas devem fazer para buscar o Espírito Santo e através do Espírito Santo serem transformadas. Essa é a nossa atuação aqui nesse meio e aonde nós convivemos. Então, quanto mais a gente está próximo de Deus, quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais próximo a gente está de experimentar essa transformação. Então, o que leva a gente a ter um caráter firmado em Deus é a proximidade com Ele. A gente entende isso quando a gente para observar as atitudes que as pessoas tomam. Muitas pessoas, por exemplo, falam que eu tenho algumas coisas bem parecidas com meu pai. Por quê? Porque eu convivo muito com ele. Então eu sou parecido com ele. Geralmente as pessoas que a gente convive muito, a gente traz os traços dessas pessoas. A gente traz as coisas que elas nos mostram. E é exatamente isso. Se a gente estiver próximo de Deus, com certeza a gente vai trazer e fazer as coisas que Ele traz para nós. Nós seremos mais parecidos com Ele. E é isso que nós devemos entender. Primeiro caráter que a gente vai observar aqui é o caráter pacificador de Abraão. Quando a gente lê aqui Gênesis, eu vou ler o versículo para os irmãos entenderem. Gênesis 3, versículo 8 e 9. Então ali, Abraão e Ló chegaram a um lugar e eles tinham que tomar uma decisão. E Abraão, com seu caráter pacificador, ele tomou uma atitude ali que talvez outras pessoas não tomariam. Então ele faz o seguinte: então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre os nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição,
Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, eu ficarei com as terras da direita. Se escolher as terras da direita, assim eu preferirei. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Então ali eles poderiam muito bem discutir, brigar. Abraão poderia bater no pé e falar, não, eu quero ficar com essa. E ali eles teriam uma discussão muito grande. Mas Abraão ele preferiu o quê? Usar o seu caráter pacificador. Vamos evitar o conflito, não vamos brigar não. Qual você quer? Eu quero da esquerda. Tá bom, então eu vou para a direita. E muitas vezes nós, como cristãos, nós precisamos ter esse caráter. Quantas vezes a gente está no meio de pessoas que estão discutindo, ou então a pessoa chega para a gente e fala mal do outro, e aí qual que é a nossa atitude como cristão, como pacificador? Chegou alguém e falou mal de mim, falou mal de outra pessoa para mim. Eu não vou inflamar e falar, não, realmente aquela pessoa é assim. O que eu preciso fazer? Não, mas será que pensa de outro jeito? Será que não aconteceu tal coisa? Por que você não conversa com a pessoa? Espera a poeira baixar, vai lá e fala, conversa. Quando eu vejo situações que está tendo conflito, está tendo briga, eu vou entrar ali no meio e vou querer também entrar no meio da briga e colocar fogo? Não. O que eu vou fazer? Calma, gente. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Vamos tentar resolver conversando de uma forma calma, sem discutir, sem brigar, sem ofender. Essa tem que ser a nossa atitude. Atitudes que vão acalmar a situação e não colocar lenha. Sabe? Colocar lá, o pessoal está brigando e fala, opa, briga mais. Não. A gente precisa ter essas atitudes. E eu fico grato e eu agradeço muito a Deus por isso, porque um exemplo que eu tive muito grande foi na escola no final do ano. Porque, querendo ou não, tem os grupos ali e acaba tendo umas discussões. E aí, quando eu fui ter uma reunião, tive uma reunião com o pessoal da gestão ali, eles falaram para mim que eu tenho isso, que quando eu vejo que as pessoas estão brigando, eu não quero ficar colocando lenha ali. Eu tento minimizar, que eu não fico de um lado só da discussão, que eu tento ir para o outro lado, entender o que está acontecendo e acalmar. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer e a gente tem que ter em mente sempre. Sermos pessoas pacificadoras, não pessoas que vão colocar aí mais lenha na fogueira para as pessoas brigarem, discutir. A segunda coisa que a gente tem que, o caráter que eu vou trazer aqui, que nós precisamos ter, é a pureza de Daniel. Eu deixei aqui exclusivo Daniel, mas tem os seus companheiros aqui, que foram junto com eles, né? Mas ali a gente observa que a Bíblia nos traz que Daniel e outros jovens ali eles foram levados para a Babilônia como escravos. E ali, quando eles chegaram naquele lugar, existia uma cultura extremamente pecaminosa. As pessoas não tinham temor a Deus, elas eram perversas, e eles estavam ali no meio daquelas pessoas. E logo de cara, assim que eles chegaram, já foi imposto o primeiro desafio, que era o cardápio que foi colocado para eles, que eles deveriam comer a mesma comida do rei. Aí as pessoas devem pensar assim, mas se o cara era rei, e eles vão comer a mesma comida que eles, isso é bom, não é? Vai comer a mesma comida que o rei. Só que o cardápio judaico ali naquela época, eu não sei dizer hoje em dia, né? Mas o cardápio judaico ele era muito regrado, ele era muito restrito. Então qualquer coisa fora desse cardápio que eles comessem, eles sairiam da pureza que eles tinham, eles estariam pecando, eles estariam impuros. E aí está a dificuldade. Só que aí Daniel, ele teve ali, naquele momento que foi imposto isso, ele teve a ideia, ele colocou aquela ideia em prática e os seus companheiros foram junto com eles. Querem o quê? Não vou me alimentar da comida do rei. Nós vamos se alimentar somente de legumes e água. E ali eles não ficaram impuros, não se alimentaram da comida do rei. E aí é uma coisa simples, né?
para nós que já estamos mais acostumados, mas quando a gente observa as pessoas lá fora, o que a gente vai falar, para elas é uma surpresa, né? A gente chega no lugar, aí geralmente quando eu vou pedir um lanche ou alguma coisa do tipo, eu falo lá para tirar o bacon, para tirar qualquer coisa que tiver de porco. E as pessoas estranham. Mas a gente precisa manter essa nossa pureza. A gente precisa manter o nosso caráter intacto. Não é porque eu estou, por exemplo, a minha avó ela faz uma feijoada e ela coloca as coisas lá, sem colocar a carne de porco, ela faz um improviso lá e fica maravilhoso. Aí agora chega lá na escola, só porque eu não estou perto dos irmãos, não tenho o que comer, eu vou lá, não, vou comer aqui porque estou com fome, não vou ficar com fome não. Não é assim que funciona. E eu, graças a Deus, eu pude observar, e eu estou nessa escola que todos ali me apoiam também, e eu percebi que as pessoas elas entendem esse lado. Então o que acontece? Geralmente quando na semana lá ele tem alimentação dia a dia, quando vai dar a carne de porco no almoço, quando é no horário do café, o pessoal já vai lá, os próprios professores, eles mesmos vão olhar o que é. Quando é carne de porco, eles já me avisam antes, porque aí ou eu peço alguma coisa para comer, ou eu vou almoçar fora. Então, quando é carne de porco, o pessoal já chega, já fala, cadê? Onde que o Lucas está? Ah, o Lucas está na sala, avisa ele lá que hoje é carne de porco, viu? Eles próprios já me avisam. Por quê? Quando eu entrei lá, eu não me deixei levar pelas coisas que eram impostas. Quando eu entrei lá, eu deixei claro que eu não me alimentava de carne de porco. Todo mundo me perguntava, eu respondia. E aí as pessoas acostumaram. E eu mantive a minha pureza graças a Deus, né? E a boa e agradável vontade dele na minha vida. Só que a questão da pureza ela vai muito além da alimentação. A questão da pureza ela está voltada também às nossas atitudes, às nossas ações, às nossas falas. Então não é porque eu estou no meio de pessoas que falam palavras de baixo calão, falam palavrão, que eu vou falar também. Não é porque eu estou no meio de pessoas que elas bebem, que elas fumam, que eu vou fazer a mesma coisa. Não é porque eu estou no meio de pessoas que fazem fofoca, que falam mal, que eu vou fazer a mesma coisa. Muitas vezes a gente acaba, ou no trabalho, ou na escola, convivendo com pessoas desse tipo. A gente convive numa sociedade que existem pessoas de vários tipos. Mas não é porque eu estou próximo dessas pessoas que eu vou fazer as mesmas coisas que elas fazem. Eu preciso ser diferente, nós precisamos ser diferentes. E aí é onde nós temos que colocar o caráter da nossa pureza em ação. Não é porque eu estou lá no meio, lá, pessoal, está todo mundo fazendo as coisas, vou fazer igual. Não, eu preciso ser diferente. E os irmãos podem observar que quando a gente faz isso 1, 2, 3, 4 vezes, as pessoas começam a entender. E elas param de forçar isso. Então, muitas vezes eu saio para comer alguma coisa com os amigos, aí o pessoal às vezes pede lá uma bebida, alguma coisa. Quando eles vão pedir, eles já fazem o quê? Pede um suco de laranja para o Lucas. Pede um energético para ele. Porque eles sabem que eu não vou fazer a mesma coisa que eles. E as pessoas acabam acostumando as pessoas que estão ao nosso redor. Terceiro caráter que nós devemos ter é o caráter que Esdras demonstrou para nós, que é o caráter de amar a palavra de Deus. E aí a gente lê ali, quando a gente lê Esdras 7, capítulo 7, do verso 9 e 10, a gente entende um pouco sobre esse caráter que ele nos traz. Então, no primeiro dia do mês, Esdras, saiu da Babilônia e chegou em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque boa mão do Senhor, Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, olha só, muitas vezes a gente muitas vezes não, sempre precisamos amar a palavra de Deus para a gente poder estudar. Eu vi um vídeo, eu não me recordo, eu não vou saber falar certamente
o que o vídeo trazia. Mas ele trouxe alguns exemplos lá de séries, de filmes. Mas eu vou tentar mudar um pouquinho aqui. Então, se a gente pegar, por exemplo, se eu chego em casa do meu trabalho e eu assisto 3 episódios de uma série, em média de 45 minutos. A gente arredonda em 1 hora cada episódio aí. São 3 horas que eu estou dedicando do meu dia a assistir uma série. Quantos capítulos será que eu consigo ler da Bíblia se eu dedicar pelo menos 1 hora e meia, 2 horas para ler a palavra de Deus? Então a gente precisa entender que a gente tem que amar a palavra de Deus para a gente começar a estudar. Muitas vezes, se você não ama, se você não tem vontade de ler a palavra de Deus, quando a gente pega para ler, você vai ler, você não vai entender. Agora, a partir do momento que você ama a palavra de Deus, você começa a abrir os olhos. Você começa a entender que isso daqui não é um livro comum. Isso aqui é Deus que está falando conosco. Isso é a palavra de Deus que está vindo para nós. Pensa só, muitas vezes eu tenho um aplicativo no celular, eu coloco o fone de ouvido, eu coloco na Bíblia e eu coloco para ouvir os capítulos. É uma estratégia, geralmente eu guardo as coisas mais escutando do que lendo. E aí eu começo a fechar os olhos e eu escuto. Muitas vezes eu fico pensando, é Deus que está falando comigo aqui. É Deus que está trazendo a palavra, está falando. É tão gostoso você escutar. E aí eles colocaram a voz do rapaz aqui, a voz é uma voz bonita de se escutar. E aí fica melhor ainda. Às vezes eu fico um tempão lá escutando, é muito bom. Então a gente precisa amar a palavra de Deus. E a partir do momento que a gente ama algo, quando você gosta de alguma coisa dá certo para você. Você não quer passar para o outro? Você não fica empolgado, você quer mostrar para o outro? É a mesma coisa. Quando você ama a palavra de Deus, você não vai querer só para você. Aquilo que é bom para você, você quer passar para o outro. E você leva adiante. E é isso que Esdras nos ensina. Além dele amar a palavra de Deus e ele buscar, ele praticava, porque nós somos os exemplos. Não adianta nada eu falar para o meu irmão fazer tal coisa, falar para a pessoa fazer tal coisa, sendo que eu não faço. Então nós temos que amar a palavra, ler ela. Nós precisamos colocar em prática. Quando nós colocamos isso em prática, aí nós podemos ensinar e levar para o próximo. Por quê? Quando nós levamos para o próximo, nós somos os exemplos. Ele vai olhar e vai falar assim, não, é verdade. O Lorival está falando isso aí para mim, mas olha lá, ele faz. Então vou fazer também. Ele está me falando uma coisa que ele faz. Agora, se a pessoa não faz, eu não vou conseguir demonstrar que eu sou o exemplo daquilo. Então, o terceiro caráter é amar a palavra de Deus. O quarto caráter que eu trouxe aqui para que nós possamos ter é o caráter que Neemias tem, que ele traz para nós. É o caráter de se importar com as pessoas e com as coisas. Nós precisamos entender que nós precisamos olhar para o próximo e nos colocar no lugar dele. E aí a gente vê aqui, a Bíblia ela nos traz, ela relata que Neemias ele vivia no palácio, ele tinha os seus cargos, o seu trabalho, ele era o copeiro do rei. E ele vivia ali de uma forma, por mais que era cativo, ali era uma forma tranquila para ele estava confortável. Só que diz que certo dia chegou a notícia para ele que o seu povo que vivia lá na província estava passando muito sofrimento e humilhação. Que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, que as portas tinham sido destruídas, tinha pegado fogo e estava tudo em ruína. E a Bíblia ela nos relata que naquele momento ali, Neemias ele chorou. Ele ficou em prantos por dias, ou chorando e jejuando, durante dias. Só que aqui ele já demonstrou que se importa. Só que o se importar, ele vai muito além do que sentir as coisas. Então, um exemplo aqui. Eu vou falar que, o Mateus esses dias está tão triste, o Mateus não conversa.
Aí vou e falo para o meu pai, falo para outra pessoa, mas Matheus está muito triste. Mas aí eu falei, eu me importei, falei, estou preocupado com o Matheus. Tá, eu estou preocupado, mas aí o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? E é isso que Neemias ele mostra, que não adianta só chorar. Neemias, ao invés de ele só chorar, ele foi conversar com o rei, ele pediu a permissão ali. E com a bênção do rei, ele dedicou 4, se não me engano, foi isso. Ele dedicou 4 meses da sua vida a ajudar o povo a reconstruir ali aqueles muros. Ele dedicou o tempo da sua vida a ajudar o seu povo. Então, se importar é muito além do que eu sentir ou falar o que a pessoa está sentindo. É eu me colocar no lugar e achar uma solução. Na escola a gente fala muito lá sobre uma das premissas lá do programa de ensino integral, é foco na solução. Eu acho que é isso, quando a gente se importa com alguém ou se importa com alguma coisa, é isso que a gente tem que ter. É foco na solução. Esquece o problema. Foca na solução, sabe? Eu vi que alguém está precisando de alguma coisa. Ela está precisando. E o que eu vou fazer para ajudar? Tem que ser uma atitude. Só eu falar algo não vai adiantar. Eu preciso tomar uma atitude para ajudar aquela pessoa. Eu preciso tomar uma atitude para mudar aquela situação. E Neemias ele traz esse caráter para nós, de se importar não somente em sentir o que o outro sente, mas ir lá e fazer para ajudar, tomar atitude para mudar a situação. E é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos demonstrar que nós nos importamos em sentir o que o outro sente, mas em nos colocar à disposição para ajudar também. Tomar atitudes, ações. E a última aqui que a gente traz, o último caráter, mas não menos importante, porque para mim eu acredito que é até o mais importante, é a humildade de Jesus. Luiz Miguel até pregou aqui aquele dia sobre a humildade de Jesus. Então, mesmo com todo o poder que Jesus tem, mesmo com toda a sua santidade, com o seu poder, ele veio aqui na terra para viver como nós. Ele deixou o seu trono de glória para sofrer aqui por cada um de nós. E muitas vezes a gente precisa ter essa humildade e entender que sem Ele nós não somos nada. Nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos entender que se não for Ele, a gente nem acorda de manhã. Se não for Ele, nós não conseguimos andar, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos ter a humildade para entender que sem Ele, nada somos. Nós precisamos ter a humildade também para reconhecer que nós não somos melhores do que o outro. Só que a humildade também não é me vitimizar. É eu entender que nós somos iguais, que nós somos dependentes de Deus da mesma forma. Se eu tenho uma fragilidade, o meu irmão tem outra, e o outro tem outra. Nem todas são iguais, mas nós podemos nos ajudar. Ter a humildade de entender que nós precisamos também um do outro. Eu falo muito para os meus alunos que para realizar o sonho deles, vai depender só deles. Só que eles também vão precisar de pessoas ao redor dali no trajeto, no caminho, porque senão não tem como. Para alcançar um sonho de arrumar um emprego, eu preciso de ter um patrão que vai abrir a porta para mim. Quando eu chego lá, que eu quero ganhar mais nesse emprego, eu preciso ter alguém ali que vai estar olhando o meu esforço para eu subir de cargo. Então depende só de mim? Sim. Mas eu preciso de pessoas ao meu redor. Eu preciso ter um convívio com outras pessoas para me ajudar. Então nós somos dependentes sim dos outros. Nós precisamos carregar as cargas uns dos outros, ajudar um ao outro. E o principal é entender que nós somos dependentes de Deus. E que nós possamos ter sempre, carregar conosco esses cinco caráteres que nós temos aqui. A humildade de Jesus, se importar com as pessoas como Neemias se importou. Nós precisamos amar a palavra de Deus como Esdras amou. Nós precisamos ter a pureza que Daniel teve. E nós precisamos ser pacificadores assim como Abraão foi.
E que Deus ele continue tocando nos nossos corações, que essas palavras, que não só eu, mas todos os irmãos trazem aqui, elas não sejam somente palavras que nós escutamos aqui, colocamos em prática uma semana e depois nós esquecemos. Não, que a gente possa levar essas palavras por toda a nossa vida e cada vez melhorando, cada dia mais, buscando a presença de Deus. Amém? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.